eu consigo saber, qualquer um de nós aqui consegue saber, sem muita dificuldade, aonde tem, você no serviço de assistência, onde tem CRAS, onde tem CREAS, quem são as pessoas que trabalham lá, qual é o recurso que está disponível. Eu não sei quais são as comunidades terapêuticas que funcionam no estado de São Paulo, eu não sei de encontrar essa informação com facilidade. Eu não sei quem trabalha lá, eu não sei como é usado o recurso. Então, tem uma diferença de transparência, de participação e de controle em relação ao serviço de prestação direta e aos serviços privados. Não dá para falar de participação e controle nesse contexto, desconsiderando que o modelo implica as possibilidades de participação e controle. Eu consigo entrar no CAPS, que está aberto para eu conhecer o espaço. Eu já tive problema de entrar em comunidade terapêutica em fiscalização do Conselho de Psicologia. Assim, até na função de fiscalização é difícil acessar alguns espaços nesse sentido. Então, a possibilidade de transparência e participação também implica essa questão do modelo, e é pensar, daí não é se aquele sujeito, um ou outro sujeito está bem intencionado naquela ação, mas é o quanto isso responde à garantia de um direito que é um direito fundamental. Acho que é questão, uma provocação para pensar essas questões desse debate. Bom, chamar o doutor Valério para fazer o encerramento, mas foi pontuado algumas questões do próprio CONDEP. Eu fiz algumas anotações e a gente vai encaminhar para a mesa diretora do CONDEP. Só que acho que me deixou claro, acho que o CONDEP foi acerta quando chama para o diálogo para discutir a política pública, né, das comunidades terapêuticas. E aí tematiza isso, né? Então hoje, para mim, ficou muito claro. Eu não sou especialista no tema, mas enquanto conselheiro eu entendo política pública, sou especialista em política pública, mas discutindo o tema do financiamento ficou muito claro para mim o desafio da gente fazer controle social, exercer o controle social nos dois campos, na execução do serviço e no próprio financiamento. Né? Acho que as contribuições aqui ficou muito claro do desafio da própria sociedade civil organizada exercer o controle social. E, enquanto CONDEP, eu quero agradecer a todos os convidados que vieram contribuir, tá certo? Agradecer ali a presença do companheiro Alderon, que é o auditor da Defensoria. Muito obrigado pela presença. Eu esqueci de citar também, a Evelyn pediu para citar que tem representante do coletivo Edilei, eu esqueci, então me perdoe, mas eu estou pedindo desculpa. Então está presente vários representantes do coletivo Edilei, tá? E aí vou levar essas considerações para a plenária do CONDEP. Da minha parte eu encerro, quero pedir para o doutor Valério fazer o encerramento da nossa audiência pública. Boa tarde aos companheiros e companheiras. Meu nome é Valério, sou promotor de Justiça de Direitos Humanos em São Paulo e represento o Ministério Público no CONDEP, portanto na condição de conselheiro indicado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Primeiro, eu aprendi uma coisa no Ministério Público, que precisamos todos, que a audiência pública a gente mais ouve do que fala. E por isso eu optei por falar ao final e muito rapidamente, até porque a gente consegue recolher as várias facetas de um mesmo problema. E isso aqui ficou muito claro. Acho que nós temos que fugir de uma armadilha perigosa, que é de colocar essa questão das comunidades terapêuticas nessa discussão polarizada, tudo ou nada, um verdadeiro fla-flu, contra ou a favor, como se a questão pudesse ser discutida e decidida com essa simplicidade. A questão é complexa, problemas complexos não aceitam soluções simples. O problema é complexo porque este fla-flu, esse tudo ou nada, ele tem razão de ser. Como o colega Matias da Defensoria lembrou, o que nos chega são situações e narrativas aterradoras. O que os promotores de justiça no estado de São Paulo inteiro recebem de notícias de comunidades terapêuticas não são os bons exemplos, são os péssimos exemplos. E nós não estamos falando apenas de uma negativa de serviço público, nós estamos falando de prática de tortura, casos realmente caracterizam crime. E aí os amigos vão perguntar, bom, mas aí é caso de polícia, intervenção policial, responsabilização criminal, é verdade. Mas nem isso é simples, porque há muitas comunidades terapêuticas que se escondem literalmente no meio do mato e não são encontradas. E fecham as portas para fiscalização, e promotor de justiça já tem o nariz na porta de comunidade terapêutica. Aqui ninguém entra e não consegue identificar ninguém, porque quem está lá é um laranja, não é o dirigente da comunidade terapêutica. Então existem sim, de fato, muitas comunidades terapêuticas que não podem ostentar esse título. São picaretagens e são escudos para a prática de crimes.
Também não podemos cair, acho que a sua intervenção é perfeita, no discurso moralista das boas e das más. A questão é estrutural. O que nós temos que discutir é no modelo de saúde mental que nós temos a partir da normatização da saúde pública, onde entram as comunidades terapêuticas e, sobretudo, qual é o peso delas. Será que, de fato, o peso que o Estado revela, e ele o revela exatamente no tamanho do financiamento, é o tamanho que cabe na política nacional e nas normativas referentes à saúde pública? Quando nós levantamos os valores referenciais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí com a ajuda do Moacir já descobrimos que 40% aproximadamente é destinado a comunidades terapêuticas, será que isso significa que 40% do que se espera de saúde mental deva ser feito por comunidades terapêuticas? Será que não há aí uma distorção e, portanto, o que nós precisaríamos é discutir profundamente a própria elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Eu pergunto, por exemplo, quando o secretário de Desenvolvimento Social do Estado, o secretário de Saúde do Estado e o secretário de Justiça e Cidadania do Estado enviaram para o governador a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias com esses valores, os conselhos foram ouvidos? O Conselho de Álcool e Drogas foi ouvido? O Conselho de Assistência Social foi ouvido? Estadual? O CONDEP foi ouvido? Como é que nós chegamos a este valor de 53 milhões? E essa distribuição de 21 milhões para as comunidades terapêuticas? Então vejam que quando nós falamos de financiamento, e esse é o tema da audiência pública, nós estamos falando de qual é a prioridade ou peso que um governo está dando na execução da política pública e na parte que lhe toca na divisão tripartida, que de fato quem executa a política é o município, não é o Estado. Qual é o tamanho da tarefa do Estado e o quanto está sendo cumprido? Essa é a discussão que acho que nós precisamos fazer, e esta é a conclusão muito rica que se tira desta tarde quente que nós aqui ficamos nessa sala, mas muito produtiva, porque conseguimos perceber que há sim as distorções que nós sabemos, mas que também há iniciativas interessantes e bem intencionadas, mas que não precisam necessariamente estar na rede, como o colega colocou, não integram a rede, não integram a política de saúde, mas são prestadores de serviço e nem por isso estão fora da lei e desobrigadas de cumprir a Constituição, de serem fiscalizadas como prestação de serviço, na pior das hipóteses, como relação de consumo sob o Código de Defesa do Consumidor, na pior das hipóteses. Mas a ninguém é dado o direito de impor tortura ou cárcere privado a alguém simplesmente porque eu não recebo dinheiro público. Então acho que essa discussão ficou muito interessante, fica como muito sedutora a proposta da próxima audiência pública, em que nós vamos aprofundar da programação a questão do sistema de justiça e essa questão que a Evelyn lembrou das várias determinações judiciais de internações de juízes e promotores de justiça insensíveis que mandam internar a torto e a direito, muitas vezes atropelando até os laudos médicos, né? Acho que essa é a discussão fundamental para daqui 15 dias, não é isso? Eu agradeço a presença de todos, não posso fazer em nome do CONDEP, porque o vice-presidente está aqui, mas falo em nome, como conselheiro integrante do CONDEP, agradecendo a presença, a participação, a educação, a colaboração, o diálogo extremamente elevado que fizemos nesta tarde. Obrigado. A próxima audiência vai ser no dia 19 de fevereiro, às 13h30, no auditório do Conselho